Vamos começar então mais um estudo bíblico. Na verdade, nós vamos dar continuidade ao que foi ministrado anteriormente. E, na verdade, nós vamos começar pelo tópico, que nós havíamos visto anteriormente, que é livres da escravidão. Mas nós vamos entrar no seguinte tópico, que é um dos últimos livros da escravidão, que é: entendemos que fazemos parte de um grande propósito de Deus. O primeiro propósito de Deus que você tem que entender, que você tem que saber, é que o propósito inicial de Deus nunca foi a salvação. Aí talvez você me pergunte, que heresia é essa? Mais uma heresia na longa lista de heresias que já tem atualmente? Na verdade, não é heresia, porque o que eu acabei de dizer está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Eu vou até ler esse texto, que não faz parte aí da nossa leitura habitual, nem na parte das leituras programadas para hoje, que diz assim: sabemos, esse texto que todo mundo repete, sempre, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja quem? Jesus, seja o primogênito, o irmão mais velho, entre muitos irmãos. O propósito original de Deus é ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Este é o propósito original de Deus. A salvação é o plano B para que a humanidade não se perdesse. Mas antes da queda do homem, o propósito original de Deus sempre foi esse, que é de ter uma família de muitos filhos que expressassem o seu irmão mais velho, que é Jesus. Agora vamos voltar então à apostila, para a gente entender que fazemos parte de um grande propósito de Deus. Vamos abrir 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Eu vou ler em uma outra versão. A versão que eu vou ler hoje, pelo menos esse versículo, é a versão King James. Vai ficar um pouquinho diferente da sua, que é atualizada. Eu já informei anteriormente que nós sempre utilizamos versões, comparamos as versões para nos utilizarmos das melhores traduções em comparando os textos bíblicos, A atualizada é uma excelente versão, mas há coisas na atualizada, como uma linguagem quase que medieval do português, que talvez a pessoa do século XXI não entenda. Então, quando nós utilizamos outras versões, não é porque nós não gostamos da atualizada, é porque nós queremos dar a todos os irmãos as melhores traduções possíveis dos textos. Por isso que nós nos utilizamos de várias versões. Então vamos ler 1 Pedro 2, versículo 5. Amém, Jesus, nos ajude. 1 Pedro 2, versículo 5. Diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Eu faço questão de ler o comentário da Bíblia King James, que para mim foi de grande importância para o entendimento do versículo. Diz assim: os crentes também são pessoas geradas pela pedra viva. Essa pedra viva é Jesus, E, portanto, possuem as características da matriz. Somos os sacerdotes da nova humanidade, do novo templo vivo do Senhor, mostrando mais uma vez que o templo do Senhor não são os templos que você vê por aí. Não são as construções, são as pessoas que receberam Jesus como Senhor.
Esses são os verdadeiros templos. Vamos dar continuidade então. Expressão que tem a ver com o tabernáculo, a casa de Deus. Pedro usa o termo grego original iatereuma para designar o sacerdócio, não mais como uma atividade profissional, exclusiva e isolada. Então ele está dizendo aqui que os sacerdotes não é mais uma atividade profissional. Quem é liderança na casa de Deus não pode ser jamais profissional. Profissional deixa profissional para as empresas, para o meio corporativo. Deixa o profissional para as coisas, para as grandes companhias multinacionais, né? E diz assim, profissional exclusiva e isolada. Porque aqui também está dizendo o seguinte, os líderes não podem se isolar no seu pedestal, tão inacessíveis como se fossem verdadeiras figuras hollywoodianas que se recluem nas suas próprias casas, né? Mas como obra da coletividade dos adoradores de Deus, movidos por seu espírito, em função do sacrifício remidor de Cristo. Continua o comentário da King James. Cada pedra é uma metáfora da matéria inanimada que, ao receber o Espírito Santo, mediante a fé na pedra viva, que é Jesus, transforma-se em sacerdote da graça e em templo do Espírito de Deus. Veja que maravilha. A Bíblia primeiro fala no versículo 4 do capítulo 2 de 1 Pedro, achegando-vos a ele a pedra viva, que é Jesus, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, e nos chama de pedras vivas. Como nós bem sabemos, as pedras são objetos inanimados. Mas aqui ele faz um simbolismo da pedra viva, que após a conversão, após nos tornarmos filhos de Deus, nós nos tornamos pedras vivas. O Espírito Santo revivifica a nossa vida. Para quê? Com o propósito de sermos sacerdócio santo, isto é, separado para Deus. E a segunda parte do versículo 5 diz, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Que sacrifícios são esses? Será que Deus precisa que você faça sacrifícios para que você se achegue a Ele? Não. O sacrifício final já foi feito na cruz do Calvário e não precisamos fazer mais nenhum sacrifício.